apertados no peito demonstrava dor, medo e susto. Eu continuei, e depois, querida? Depois eu e minha amiga fomos subindo. As escadas do Capitólio? Interrompi eu. Não, vó, fomos subindo, lá no alto. Não suportei mais, com lágrimas, larguei tudo e peguei Simone no colo, abraçando-a com muito carinho e ainda perguntei. E depois? Não sei, foi a resposta, eu vim para cá. Posteriormente a avó e a mãe de Simone obtiveram com ela mesma melhores informações a respeito da bomba que o menino trouxera para Afonso de Nari. O formato assemelhava a si mesmo ao de uma caneta tinteiro. Esta comunicação foi feita por Simone no domingo de Páscoa, em abril de 1966. Aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas estariam informadas acerca desse tipo de engenho destinado a aterrorizar as populações dos países aliados. A família de Simone soube disto através do relato da própria paciente. Quando nos relacionamos com eles, notamos que apenas acreditavam tratar-se de um acidente particular ocorrido com Afonso, o menino e a Simone. Eles não sabiam, como nós também o ignorávamos, que se tratava de um caso mais genérico e implicado com o terrorismo bélico. Mais tarde ficamos sabendo deste pormenor da Guerra Mundial e o comunicamos aos familiares de Simone, os quais manifestaram-nos espontaneamente sua surpresa. Outro episódio envolvido com esse evento foi nos transmitido posteriormente pela mãe e pela avó de Simone, o qual achamos oportuno acrescentar a este comentário. Zenaide contou-nos o seguinte, na entrevista do dia 6 de maio de 1970, às 20h30. Nós morávamos em uma outra casa e todos os dias Simone brincava no quintal. Ela sempre dizia que ia levar café para uma outra amiga. Até que, um dia, ela disse que a amiga se achava muito doente e que estava muito machucada. Eu não liguei. Mas ela ficou brava porque eu não queria ajudar a moça que estava com a cabeça toda machucada. Então eu disse. Mas, meu bem, não ninguém no quintal. Tem sim, mamãe. E eu pensei que talvez fosse algum espírito e disse a ela, então vamos lá, nós vamos rezar. E a moça vai embora contente. Fomos até lá e rezamos, e daí eu perguntei. Ela foi embora, Simone? Não, mamãe, ela quer o remédio. Então eu fui para dentro e trouxe um remédio velho de ouvido. Ela pegou o remédio e levou até o muro. Depois disse. Agora ela foi embora. Mas não se referiu ao nome da moça. E todas as tardes ela queria levar cafezinho para a amiga. Sique. Este episódio pode ser interpretado de duas maneiras. 1. Simone estava dando expansão à sua fantasia infantil. 2. Ela estava tendo alucinações ou realmente vendo alguma coisa. Em ambos os casos é interessante notar-se o modelo de iconografia mental da paciente, no qual persistiu a imagem de uma mulher ferida na cabeça. Esta imagem é congruente com a narração da morte de Afonso de Nari. Entretanto, não corresponde às possíveis imagens oriundas da experiência cotidiana da paciente. Ao que se sabe, Simone não presenciara, nesta sua existência, nenhuma cena semelhante que pudesse tê-la marcado tanto, a ponto de provocar-lhe alucinações ou fantasias tão incomuns em uma criança de 3 anos de idade. Por quê, então, a imagem da mulher ferida na cabeça? 23. Quando pequena, ela, ao ver os anúncios nos jornais e revistas, encantava-se com figuras dos tratores. Chegou a ganhar um tratorzinho de brinquedo, tal o seu interesse por esse tipo de máquina. Simone referiu-se muito aos soldados americanos e sempre manifestou simpatia por eles. Certamente associou também suas recordações aos tanques de guerra trazidos com as tropas de ocupação. É provável que a admiração infantil da personalidade anterior tenha se impressionado com o aspecto inusitado daquelas máquinas de guerra. A semelhança dos tratores com os tanques,
Devido às lagartas de tração, bem poderia ter originado a atração de Simone pelas figuras dos tratores. As impressões ocorridas na infância são as que mais perduram na memória. É notável o contraste entre os dois tipos de engenhos recordados e as respectivas ideias a eles associadas, os aviões e os tratores, tanques. Os primeiros causavam-lhe pânico, os últimos infundiam-lhe admiração. Isto mostra os tipos de experiência que a personalidade anterior teria sofrido em relação a essas máquinas. Certamente a personalidade anterior não presenciara batalhas de tanques. Por isso não associava a tais armas o mesmo juízo que fazia a respeito dos aviões. Para ela, estes últimos destinavam-se a semear a morte e a destruição, ao passo que os primeiros serviam para transportar os soldados que lhe davam chicletes, tratavam dos feridos, etc. Outros detalhes relevantes concernentes ao caso de Simone. 1. As marcas de nascença relacionadas com ferimentos sofridos na vida anterior, birthmarks. O Dr. Ian Stevenson e o professor Imendranath Banerjee assinalaram inúmeros casos de crianças que se recordavam de uma encarnação anterior na qual sofreram ferimentos mortais. Tais pacientes, ao nascer, traziam marcas ou cicatrizes no corpo, nos lugares correspondentes àqueles em que receberam os ferimentos que lhes causaram a morte anteriormente. A tais marcas de nascença reencarnatórias foi dado o nome de birthmarks em inglês. Aqui no Brasil assinalamos alguns casos de reencarnação com birthmarks. Quando levantamos o caso de Simone, ocorreu-nos investigar a eventualidade de encontrarmos tais marcas na paciente. Ela tivera morte violenta e possivelmente trazia algumas dessas marcas. Assinalamos as seguintes birthmarks que presumivelmente têm relação com os ferimentos sofridos na anterior existência. Uma marca de forma ovalada com, aproximadamente, 43 cm por 20 mm, de cor castanho bem claro, situada do lado de fora da coxa direita, a cerca da metade da distância entre o joelho e a articulação superior da coxa. Uma depressão óssea na cabeça à altura do occipital, à esquerda. Quando ela nasceu, a referida marca era muito acentuada. Por ocasião da nossa primeira entrevista era claramente perceptível ao tato. Os cabelos em cobrina. Faz lembrar uma região onde o osso houvesse sido fraturado e, por isso, deprimido para a parte interna do crânio. Em declaração escrita de próprio punho, feita por De Augusta, lê-se o seguinte. Logo que Simone nasceu, observei o abaulamento na sua cabecinha, na região occipital esquerda, apresentando mais ou menos 7,5 centímetros no sentido vertical, e 5 centímetros no sentido horizontal. A depressão era muito nítida e apenas encoberta pelos cabelos. Fiquei muito apreensiva, pensando logo numa possível lesão cerebral, pois Simone nasceu de um descolamento prematuro de placenta. Pensai também em defeito congênito. No primeiro ano de vida de Simone examinei com frequência a depressão, sempre pensando que poderia haver uma consequência desagradável para o desenvolvimento mental da criança. Guardei vários anos essa apreensão, sem nunca haver contado aos meus familiares. Certa, porém, de que realmente Simone não era portadora de qualquer perturbação mental, contei a Zenaide e ao meu filho. Simone nunca se queixou de dores de cabeça, nem percebemos qualquer modificação na coloração do local. O que realmente observei foi o tamanho, e que o centro do abaulamento era menos consistente do que o restante da depressão. Meses depois toda ela era consistente. Estou observando, também, que à medida que o Simone está se desenvolvendo a depressão está diminuindo gradativamente, no sentido vertical, de cima para baixo, e toda ela é consistente. Como sou enfermeira obstetra e Simone é minha neta muito amada, o senhor deve compreender como fiquei apreensiva, pensando numa possível consequência mental, futura. Continuarei a observar a depressão, e à medida que ela for desaparecendo,
Darei notícias ao Senhor. Muito grata pela atenção que o Senhor tem dispensado à minha querida neta. Augusta. São Paulo, 6 de junho de 1970. Não podemos considerar que a marca da coxa seja definitivamente uma birthmark, pois Simone não se referiu a qualquer ferimento na coxa recebido por ela em sua presumível existência anterior. Entretanto, assinalamo-la para uma eventual constatação posterior, caso fossem encontradas as pessoas que conviveram com a personalidade anterior e que pudessem dar informações a seu respeito. A falha óssea verificada por D. Augusta, e consequente depressão óssea por nós registrada diretamente, parece-nos provavelmente oriunda de fratura do crânio ocorrida por ocasião da explosão que ocasionou a morte de Afonso, do menino e da personalidade anterior. A descrição desta cena, feita por Simone, dá a impressão de que a explosão da mina atirou a certa distância, de encontro às paredes do cômodo em que se achavam. Relembrando suas palavras registradas por D. Augusta. A bomba estourou e machucou muito a minha prima, a minha amiga Afonso de Nari, na cabeça, e saía muito sangue, e Simone passando as mãos na cabecinha mostrava como o sangue estava caindo. E então eu, percebendo o que havia acontecido, tornei a perguntar: "E você, querida?" Eu fiquei escondidinha no cantinho, e com os dois bracinhos apertados no peito demonstrava dor, medo, susto. A explosão escondidinha no cantinho faz pensar que ela teria sido projetada à distância contra um dos cantos de um cômodo, tendo as costas viradas em direção às paredes. Em tal circunstância, a fratura do crânio poderia resultar do choque da cabeça contra uma das paredes que formam o ângulo interno do canto contra o qual ela teria sido atirada. 2. Pesquisa visando a descobrir, na Itália, as pessoas relacionadas com a personalidade anterior de Simone. O caso de Simone apresenta tal soma de evidência intrínseca, que praticamente dispensaria a pesquisa das pessoas que houvessem conhecido ou mesmo convivido com a sua anterior personalidade. Entretanto, foram feitas inúmeras tentativas neste sentido, pois seria o ideal se fossem encontradas tais pessoas. Infelizmente, apesar de reiterados esforços, não nos foi possível descobrir nenhuma das referidas personagens. Parece que Roma foi capturada pelos aliados, em 4 de junho de 1944. Desse modo, a personalidade prévia de Simone teria morrido após esta data, porquanto ela afirma que conhecera os soldados americanos. Nossas buscas começaram em janeiro de 1971, primeiramente por iniciativa do Dr. Ian Stevenson, o qual remeteu dados de Simone a seu correspondente em Roma, Sr. Jacopo Colmin. Em maio de 1971, foi solicitada a colaboração do Centro de Pesquisas Psicobiofísicas de Santo André, Estado de São Paulo, o qual é ligado a uma organização similar italiana. Em 1973, o Sr. Rui Egídio, bailarino morador em Roma, fez extensa pesquisa na Itália, a fim de localizar alguma das pessoas em questão. Nenhuma destas tentativas teve êxito e temos agora poucas esperanças de descobrir alguém ligado à personalidade anterior de Simone. O sobrenome de Nari é muito usual na Itália. De 1944 até agora já se passaram 34 anos. Durante a guerra é possível que tenham ocorrido muitas falhas de registro. É muito provável que, após tantos anos, os remanescentes do drama recordado por Simone já não existam mais. Mesmo que um ou mais deles tenham sido atingidos pelo apelo da RAI, não iriam escrever para o IBPP, no Brasil, para informar sobre um assunto tão pouco conhecido e tão discutível em um país predominantemente católico. A falta de localização das pessoas ligadas à presumida personalidade anterior de Simone, embora possa enfraquecer a evidência do caso, não significa que não haja existido realmente tais personagens.
Se fossem encontradas algumas dessas pessoas, seria possível levantar-se a correspondência entre os fatos ocorridos e as informações conhecidas por Simone. Isto traria um grande reforço ao caso. Entretanto, poderia servir também para enfraquecer a hipótese da reencarnação, pois os adversários desta hipótese imediatamente atribuiriam o caso a mera captação por SPO, forçando mais a uma eventual informação acerca dessas pessoas a um ou mais membros da família de Simone. Os canais poderiam ser notícia de jornal, rádio ou relacionamento pessoal direto. Sempre é possível imaginar-se uma hipótese paralela, ainda que absurda, para descartar a hipótese da reencarnação. Analisaremos, mais adiante, a validade desses e de outros argumentos quando aplicados ao presente caso. O que cabe notar é que o caso de Simone apresenta consistência devido às evidências intrínsecas que ele oferece. Logo de início, parece-nos lógico descartar a suposição de que tudo que Simone relatou não passou de mera fantasia infantil. Há muita ocorrência e concordância entre suas afirmações e alguns gatos realmente ocorridos em Roma durante a Guerra Mundial. As descrições sugerem que Simone viveu uma experiência real ou, se quisermos fazer maior concessão, teve alguma informação acerca dos acontecimentos por ela mencionados. A sua criatividade, com a tenra idade em que se manifestou, dificilmente geraria tamanha congruência na concatenação dos episódios relatados. Por esta e outras razões, consideramos que o fato de não ter se localizado as personagens da legada à vida prévia de Simone não reduz tanto assim a significância e a consistência do seu caso. 3. Relatório de De Augusta, concernente a um episódio ocorrido entre ela e Simone, em 1973, portanto aos 10 anos de idade. Dia 24 de outubro de 1978. Fizemos uma visita à família de Simone. Estávamos interessados em observar os traços de comportamento da paciente, agora, depois que ela se tornou uma moça. Nessa oportunidade conversamos demoradamente com De Augusta, de Zenaide e o Sr. Divaldo, pai de Simone. Pudemos inteirar-nos de inúmeros aspectos da vida da paciente, bem como observá-la atentamente. Recebemos das mãos de De Augusta um pequeno relatório escrito de próprio punho, acerca de um fato passado em 1973, quando Simone estava com 10 anos de idade. Eis o conteúdo do mesmo na íntegra. Ano de 1973, Simone com 10 anos completos. Liguei a TV, Simone estava comigo na sala traço. Ao ver na TV o que ia passar, ascensão e queda do Três Reich, eu disse, vamos desligar, não quero assistir isso. Simone perguntou, por quê, vó? Porque isso aconteceu naquele lugar onde você viveu, e isso lembra muita desgraça, muita tristeza que você passou, é. O arzinho de Simone era entre interrogação e surpresa. É, querida. Mas foi em 1944. Foi, era já o fim da guerra. E como é que eu já estou aqui? Querida, você veio antes, para nós, primeiro porque Deus permitiu, segundo porque nós desejávamos que você viesse, pois nós a amamos muito. Simone ficou muito pensativa e só respondeu, é. Não perguntou mais nada e ficamos assistindo outro programa. Augusta. O acontecimento relatado por De Augusta refere-se a uma das derradeiras manifestações concernentes às suas recordações de sua presumível vida pretérita. Após os 4 anos de idade, a paciente foi perdendo aparentemente a memória dos fatos relativos àquela fase pregressa. Ao mesmo tempo, passou a manifestar relutância em tratar desse assunto. Esta resistência em retornar à questão das suas experiências anteriores talvez se explique, admitindo-se a criação de um mecanismo de defesa destinado a bloquear as recordações de eventos ligados a um drama que a fizera sofrer muito. Entretanto, apesar de sua resistência inconsciente,
É possível que determinadas associações de ideias conseguissem varar a barreira estabelecida como defesa. Na visita que fizemos à família de Simone, dia 24 de outubro de 1978, pudemos notar seu mutismo aliado à persistente presença junto aos pais, à avó e a nós. Ao mesmo tempo em que ela deixava claro, pelo silêncio, a relutância em abordar o problema da sua presumível vida anterior, mostrava sinais de uma intensa curiosidade acerca do que possivelmente tentaríamos focalizar. Ela estava ciente de que nossa visita se prendia no seu caso. E talvez houvesse sentido certa frustração ao perceber que jogávamos com ela, usando a mesma tática do silêncio a respeito do assunto. Deixamos propositadamente ao alcance de suas mãos o grosso documentário referente à sua história e passamos a conversar com os demais, sem mostrar que a observávamos. Assim que pôde, ela tomou discretamente o documentário e procurou, atentamente, inteirar-se do seu conteúdo. Depois de folheá-lo por inteiro, lendo um ou outro trecho, não tocou na questão. Manteve-se discreta, respondendo por monossílabos ou por expressões faciais às perguntas que lhe eram dirigidas a respeito de suas atividades cotidianas normais. Propositalmente não lhe dirigimos, também, nenhuma indagação acerca do problema. Sabíamos de antemão que não iríamos ser bem-sucedidos. 4. Um comportamento paradoxal. Simone, atualmente, deseja estudar engenharia aeronáutica e tem intensa admiração pelos aviadores americanos. Este surpreendente aspecto de comportamento de Simone é realmente curioso. Em sua primeira infância demonstrou intenso medo de aviões. Relatou suas recordações dos bombardeios aéreos que lhe originaram aquele terror. Sua família preocupou-se de tal maneira com a fobia manifestada pela paciente, que procurou reiteradas vezes extinguir-lhe o temor, levando-o ao aeroporto para habituá-la com os aviões. Agora Simone insistia em tornar-se uma engenheira aeronáutica. Mostrou-se revoltada quando soube que o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, não admite alunos do sexo feminino. Seus brinquedos prediletos são pequenos aviões e aeromodelos. Gosta muito dos aviadores americanos e tem total preferência por rapazes loiros. Manifesta sua intenção de ir para os Estados Unidos, a fim de especializar-se em engenharia aeronáutica. Quando tocamos neste assunto, abriu-se um pouco mais e trocou ideias conosco, mas sempre de forma arredia. Hipóteses explicativas para as recordações e o comportamento de Simone. O caso de Simone admite várias hipóteses explicativas. Tentaremos passar em revistas que usualmente são propostas para esclarecer fatos similares. Serão escolhidas aquelas ou aquela que puder esclarecer maior área de eventos. Fraude deliberada. Sempre começamos pela hipótese da fraude, tendo em vista o seu caráter eliminatório. Desde que demonstrada a fraude, o caso perde expressão e validade. Precisamos, inicialmente, descobrir quais as razões presumíveis que poderiam ter levado a família de Simone a criar o drama relatado à equipe do IBPP. Verifica-se, imediatamente, que não deve ter havido nenhum motivo comercial, pois a família de Simone, além de não ter problemas financeiros, é constituída de pessoas de ótima reputação, laboriosas e com renda suficiente para viverem confortavelmente. Com a capacidade profissional de que são dotadas, não iriam tentar semelhante processo para obter dinheiro. Poderíamos pensar no desejo de autopromoção, ou na intenção de alcançar status pela fama. Se tal alternativa fosse real, de Auguste de Zenaide não teria mantido oculta, durante tantos anos, a história de Simone. Vale notar que o sucedido foi descoberto ocasionalmente através de um informante que conhecia a família. A equipe do IBPP foi quem tomou a iniciativa de estudar o caso. Quando os investigadores já encontraram pronto o diário de Augusta,
Nesse diário estavam minuciosamente anotados os principais eventos ocorridos na infância de Simone. A equipe do IBPP pode verificar, com absoluta segurança, que não houvera nenhum preparo intencional do referido documento, visando a fins específicos e interesseiros. O aspecto do caderno e da tinta, assim como o do dicionário, revela imediatamente o que afirmamos acima. Outro ponto relevante é a preocupação por parte de seus pais e da avó de não permitir a divulgação do fato como os nomes reais da paciente e dos seus familiares. Certa ocasião, o repórter de um dos periódicos de maior circulação nos Estados Unidos insistiu em entrevistar Simone e sua família. O IBPP mantém rigoroso sigilo a respeito de seus pacientes. Mas, diante da obstinação do repórter, comunicamo-nos com a família de Simone e indagamos se permitiriam uma entrevista com a garantia de que os nomes seriam mudados. Mesmo nestas ocasiões, os familiares não quiseram aceitar o encontro com o repórter, temendo uma eventual indiscrição por parte do mesmo. Poderia pensar-se em uma manobra intencional por parte de Zenaide ou de Augusta, visando a propaganda do espiritismo no Brasil. Este argumento é frágil e insustentável. O espiritismo no Brasil é um movimento irreversível e tão difundido, que a história de Simone passaria despercebida na volumosa literatura espírita brasileira. Menor ainda seria a sua significância diante da abundância de fenômenos paranormais espontâneos observados no Brasil. Cremos que não há razões suficientes para pensar-se em fraude no caso de Simone. Informação direta, criptomnésia. Esta hipótese talvez pudesse explicar o fenômeno de xenoglossia manifestado nos primeiros anos de vida de Simone. Em São Paulo há muitos estrangeiros e a colônia italiana é grande. Entretanto, não é a maior. A colônia libanesa e principalmente a japonesa parecem competir com a italiana, na capital. Sendo o italiano um idioma latino, sua semelhança com o português deve facilitar o seu aprendizado. Poderia admitir-se que Simone, antes dos 2 anos, houvesse escutado, uma ou outra vez, frases e palavras italianas. Estas palavras gravaram-se em seu subconsciente. Depois, por um processo natural, criptomnésia, elas emergiram em forma de expressão verbal, simulando a xenoglossia. Falar palavras ou frases em língua estrangeira, sem havê-las aprendido previamente. A explicação é atraente e tem-se a tentação de adotá-la em lugar de outra que seja paranormal. Entretanto, sempre é de bom aviso atentar-se para as circunstâncias em que a manifestação da xenoglossia ocorreu. Primeiramente deve ter-se em conta a pouca idade da paciente na ocasião. Em segundo lugar, deve lembrar-se que ele deu respostas adequadas aos estímulos que lhe provocaram as expressões em italiano. Por exemplo, io parlo, quando a lavadeira disse que na casa de Zenaide ninguém falava italiano, a indagação de se era para ficar mais lúcido, quando a mãe pôs alvejante na roupa que estava sendo lavada, etc. Ora, poucos são os que ignoram que a palavra é um reflexo condicionado do segundo sistema de sinalização. Torna-se assim difícil ajustar a hipótese da criptomnésia às condições em que Simone manifestou a xenoglossia. Ao que nos parece, uma simples informação concernente apenas à configuração sonora de um vocábulo não preenche as mínimas condições indispensáveis à criação de um reflexo do segundo sistema de sinalização em uma criança na situação de Simone. A hipótese da criptomnésia, como se vê, não é suficiente para explicar a xenoglossia manifestada pela paciente. Vejamos as demais declarações de Simone a seus pais. Remetemos o leitor à tabela das recordações da paciente. Os itens 2 e 3, por exemplo, revelam que Simone referiu-se várias vezes ao Capitólio, Campidoglio. Com 3 anos de idade, ao ver a estampa das ruínas do Fórum Romano situadas no Campidoglio, reconheceu-a imediatamente. Quando sua mãe indagou acerca da palavra Capitólio,
Pensando que ela fazia alusão ao palácio do governo americano em Washington, foi corretamente informada a respeito, dizendo que se tratava de um monte. Nesse último episódio, Simone estava com 2 anos de idade apenas. Será que uma criança com 2 anos de idade, criada no sistema tradicional brasileiro, rodeada das atenções da avó e da mãe, Zenaide deixou o emprego, para cuidar do lar, teria tido ocasião de informar-se tão bem acerca de Roma ao ponto de esclarecer à própria mãe o que significava o Capitólio? Convém notar que Zenaide, logo após a resposta da filha, recorreu ao dicionário para verificar se realmente ela estava certa. E estava. Como teria Simone obtido as informações a respeito dos bombardeios aéreos e da destruição de uma ponte, resultando no espalhamento dos metalzinhos que feriam as pessoas? Quem a teria informado, e como veio ela a dramatizar, depois, acerca da mina com formato de caneta, que teria causado a morte de Afonso, do menino e dela própria? Parece-nos que já bastam esses poucos exemplos para mostrar que a hipótese da criptomnésia dificilmente explicaria de forma satisfatória o caso de Simone. Telepatia, ESP e super-ESP. Geralmente a percepção extrasensorial ESP é invocada como explicação para as manifestações paranormais subjetivas. Alguns parapsicólogos chegaram a postular a super-ESP, ampliando assim o juízo acerca das possibilidades da mente humana, elevando a categoria de uma entidade capaz de obter informação de maneira ilimitada através do espaço e do tempo. Para os criadores dessa hipótese, bem como para alguns aficionados da parapsicologia, não há limites de distância para ocorrer uma captação telepática. Do mesmo modo, a mente pode transitar ao longo do tempo, para o passado e para o futuro, captando os eventos sem, praticamente, qualquer limitação cronológica. Alguns mais cautelosos preferem fixar limites geográficos e históricos, usando escalas arbitrárias, avaliadas de acordo com seus critérios pessoais firmados à base do bom senso. Não queremos, logo de início, entrar muito pormenorizadamente na análise de semelhantes modelos teóricos. Alguns fatos poderiam ser lembrados a favor da hipótese da super-ESP. Edgar de Cayce, famoso sensitivo americano, parecia manifestar um tipo de super-ESP, pois fazia diagnósticos a grandes distâncias, alguns dos quais foram constatados rigorosamente como corretos. Ele descrevia, também, fatos pretéritos ocorridos com seus consulentes. Suas revelações eram em sua maioria exatas e resistiam satisfatoriamente às verificações. Atualmente há uma fundação nos Estados Unidos, a ARI, Association for Research and Enlightenment, Inc., onde estão arquivados e ainda são estudados os documentos comprobatórios do imenso acervo de eventos ocorridos com o extraordinário sensitivo Edgar de Cayce. Na URSS, experiências levadas a efeito por Leonid e Vasiliev demonstraram a possibilidade da transmissão telepática a distância variando de 25 metros a 1.700 quilômetros. Esta última transmissão foi efetuada entre Sebastopol e Leningrado, em 15 de julho de 1934. Vasiliev, 100, 1963. Não pomos dúvida e nem queremos contestar tais possibilidades de comunicação classificável na categoria de super-ESP. Se assim procedêssemos, teríamos de negar também as manifestações de genialidade intelectual, artística, matemática, etc. A experiência cotidiana revela a existência de criaturas dotadas de faculdades muito acima do normal. Acreditamos que a ESP, que parece ser uma função da mente, não seria a única a ostentar exceção. Talvez a super-ESP pudesse ser usada para explicar o caso de Simone. Diríamos, então, que sua mente infantil, aos 2 anos de idade ou menos, teria captado as experiências de uma suposta garota cujo nome poderia provisoriamente admitir-se como sendo Angelina.
Esta garota teria perecido em Roma durante a ocupação americana na Itália, por ocasião da II Guerra Mundial. Uma vez realizada a referida captação, em virtude da Super ESP, Simone passaria a falar algumas palavras ou frases em italiano e a descrever alguns lances da vida da defunta Angelina. Estaria, assim, completamente elucidado o fato, sem necessidade de admitir-se a reencarnação e nem mesmo a sobrevivência após a morte. O fato de não ter sido localizada a família de Afonso de Nari e as demais pessoas ligadas ao drama da desditosa Angelina não representaria o mínimo empecilho, pois a Super SP não encontra barreiras nem de espaço, nem de distância, nem de tempo passado ou futuro. Segundo essa hipótese, todos nós somos, potencialmente, oniscientes. Como dissemos no início desta análise, não pretendemos descer logo ao mérito da referida hipótese. Entretanto, quer parecer-nos que, mesmo que ela fosse irrefutável, não se aplicaria ao caso de Simone. Ela não explica a xenoglossia no que tange às respostas adequadas aos estímulos. A palavra, mesmo captada telepaticamente, não pode transformar-se em um reflexo condicionado do segundo sistema de sinalização. Seria necessário que Simone ouvisse a lavadeira dizer, mas a que ninguém fale italiano. Depois, transmitir a frase ao cérebro da finada Angelina. Esta operação teria de retroagir à época em que Angelina estava viva, o que complica um pouco a operação. Dali Angelina teria de traduzir a frase, do português para o italiano, compreendê-la, elaborar a resposta, mandá-la de volta ao futuro para o cérebro de Simone e de emergir como resposta em forma de "eu parlo". Se o leitor reportar-se à história inicial de Simone, observará que, em inúmeras ocasiões, ela usou palavras italianas no contexto de suas respostas a diversos estímulos. Foram cerca de 30 palavras empregadas corretamente aos respectivos estímulos. Algumas peculiaridades do comportamento de Simone também seriam assim explicadas pela Super ESP, embora as emoções sejam mais facilmente transmissíveis por ESP. O medo de aviões teria que sofrer o mesmo processo descrito anteriormente a respeito da xenoglossia. Simone não manifestava tal medo ao nível de um reflexo incondicionado. Seu pavor era especificamente relacionado com o ruído dos aviões. Era, portanto, um reflexo condicionado, do primeiro sistema de sinalização. Pela história do comportamento de Simone, é difícil demonstrar que ela tivesse adquirido tal reflexo logo nos primeiros dias de vida. É discutível a admissão de que uma criancinha de alguns meses de idade possa discriminar, entre os ruídos de veículos com motor a combustão interna, aquele que especificamente é produzido pelos aviões. Além disso, a avó e os pais procuravam justamente acalmá-la, mimando-a e acariciando-a. Neste caso ela teria adquirido outro reflexo, associando o ruído dos aviões às carícias recebidas. A Super ESP, como se vê, não parece explicar satisfatoriamente o medo de aviões manifestado por Simone. Além disso, temos de pensar em outros problemas surgidos com a hipótese em análise. Porque Simone captou seletivamente apenas a falecida Angelina e não uma das companheiras de asilo mencionadas em suas declarações e que eventualmente ainda estivesse viva. Porque, pelo menos uma vez ou outra ela não dramatizou, representando a personalidade das outras pessoas. René Sudre sugere esta possibilidade em casos de captação deste tipo, a prosopopeia metagnômica. Simone sempre se colocava como uma única pessoa dentre as ocupantes do Salvatoril, uma das protegidas da sua prima e amiga Afonso de Nari, mas ou não se recordava ou não gostava de revelar seu próprio nome, possivelmente Angelina. Se fosse uma captação por Super ESP, não seria esta a primeira coisa a revelar? Mas informou que era chamada de Amor em Mil e Bambola, por Afonso de Nari. Por quê? Sem dúvida, as possibilidades da Super ESP são fascinantes.
Ela constituiria a chave para explicar tudo e todos os fatos da área dos fenômenos psi-gama. A esse respeito, o Dr. Carlos Ozias, da American Society for Physical Research, faz os seguintes comentários. Uma das mais fascinantes características da ESP é que ela pode vencer longas distâncias no espaço, e aparentemente no tempo, penetrando no futuro. O seguir, Carlos Ozias comenta acerca das consequências de semelhantes características, dizendo que esta aparente soberania da ESP sobre o espaço e o tempo excitou, durante séculos, a imaginação criadora de pesquisadores e filósofos. Para estes, a ESP encarada sob tal ângulo restitui ao homem muito da dignidade e grandeza perdidas nos modernos conceitos científicos da personalidade. Entretanto, tanto quanto outros investigadores que tiveram contato com a pesquisa de ESP, Carlos Ozias mostrava-se cético acerca desta questão. O problema do espaço-tempo demonstrou ser a ESP, um dos mais perigosos engodos na parapsicologia porque tentou os pesquisadores a especular muito além daquilo que nosso conhecimento da ESP baseado em fatos permite. Segundo Ozias, o nosso conhecimento dos fatos a respeito da ESP e relacionado com o espaço e o tempo é ainda precário. Além disso, esses fatos estão emaranhados com uma multidão de outras variáveis inseparavelmente implicadas nos dados. Ozias, K. 1965. Carlos Ozias tem autoridade para opinar sobre esta questão, porque ele fez inúmeras pesquisas a respeito da influência da distância sobre a captação por ESP. Além disso, ele se baseou em inúmeros outros trabalhos de vários investigadores, chegando à conclusão de que a distância tem influência na captação ou transmissão por ESP. Por conseguinte, é temerário e inconsistente com os fatos afirmar-se que não há barreiras de espaço e tempo capazes de influenciar a percepção extrasensorial. A eventual manifestação de super-ESP por parte de um sensitivo excepcional apenas seria concernente à acuidade no concernente à capacidade de resolução de um telescópio ou de um microscópio. Mas isto não derrogaria a lei física do inverso do quadrado das distâncias, que governa a distribuição da intensidade luminosa partida de um foco de luz. Simone nunca manifestou qualquer faculdade ostensiva da categoria psi-gama, que autorizasse classificá-la como uma dotada paranormal de alta sensibilidade. Suas informações surgiram com a naturalidade de quem descrevia recordações associadas aleatoriamente às ocorrências cotidianas, ora em diálogo informal com a avó e a mãe, ora diante de situações que lhe feriam a suscetibilidade infantil. Não se assemelhavam, em absoluto, às manifestações de um transe ou de uma captação paranormal especial. Eram espontâneas e aparentemente normais. Assinala-se apenas uma exceção que, a nosso ver, não seria também classificável dentro da categoria de uma super-ESP. Trata-se de sua visão da mulher ferida na cabeça, para a qual ela solicitou que Zenaide encontrasse um remédio. Ver tabela de recordações da paciente, item 22. Pensamos que uma simples alucinação ou mesmo visão por clarividência, de uma entidade teta, não seria suficiente para enquadrar Simone na categoria de um Edgar Cayce, por exemplo. Aqueles que investigam a ESP em laboratório parecem menos inclinados a aceitar as possibilidades quase ilimitadas da suposta super-ESP. Eles sabem como é problemático encontrar um bom sensitivo. E, quando se encontra um deles, não é sempre que alcança altas marcas de acertos com cartas Janeiro e outros métodos. É preciso notar, também, que as marcas altas se detectam dentro de um número muito grande de tentativas e após refinada avaliação estatística. A percepção extrasensorial não é uma faculdade que funciona assim tão facilmente, de maneira constante para qualquer pessoa. Se a manifestação da ESP fosse tão corriqueira como pensam alguns mais entusiasmados,
o Dr. Giuseppe Banksini não teria levado tantos anos para convencer a ciência oficial da existência das funções e fenômenos paranormais. Por que, então, tamanha relutância por parte dos cientistas? Talvez seja esta uma das razões da resposta do Dr. William G. Rowe ao diretor de pesquisa da Spiritual Frontiers Fellowship, M.R. Robert H. B. Este inquiriu ao Dr. Rowe se ele considerava a hipótese da super-SP uma tese razoável e consistente, com comparação válida e evidente, ou aquilo que Alan Gould chamou de um mito. A resposta de Rowe foi incisiva. Um mito. A hipótese da super-SP é incapaz de ser cientificamente válida porque é impossível de ser refutada, ou melhor, contrariada. De fato, uma hipótese de trabalho para ter características de uma hipótese científica deve permitir sua verificação ou sua refutação. Uma hipótese que não apresente tais requisitos torna-se um sistema cerrado sobre si mesmo. Os que adotam como válidos tais sistemas geralmente procuram adaptar os fatos às ideias preconcebidas e não as ideias aos fatos observados. Independentemente dessas considerações, parece-nos que a hipótese da ESP não se aplica aos fatos observados no caso de Simone. Memória genética. A hipótese da memória genética, na realidade, poderia ser encarada como uma reedição moderna das várias tentativas de rever certos aspectos da teoria do transformismo de Jean-Baptiste Lamarck, ilustre naturalista francês, 1744 a 1829. Segundo Lamarck, as espécies vivas transformam-se e evoluem graças à transmissão dos caracteres adquiridos que mais contribuem para sua adaptação ao meio. Charles Henry Darwin, notável naturalista e fisiologista inglês, 1809 a 1882. Demonstrou que a evolução biológica e a correspondente modificação das espécies operam-se por seleção natural e não pela transmissão dos caracteres adquiridos conforme postulava Lamarck. A obra revolucionária de Darwin, Da origem das espécies por via de seleção natural, 1859, constitui-se um marco na história da ciência. Com os progressos da genética, as concepções lamarquistas foram se tornando cada vez menos consistentes em relação às evidências experimentais. À medida que tal mudança se operava, foram também surgindo outras ideias concernentes à natureza dos caracteres psicológicos, particularmente os de comportamento dos seres vivos. Ao lado dos caracteres fisiológicos, cuja herança genética decorre da composição dos genes cromossômicos dos genitores, não estariam também os patológicos. Não existiria uma herança psíquica resultante dos caracteres fisiológicos herdados dos ancestrais. Esta hipótese teve ampla aceitação por parte dos fisiólogos e psicólogos, particularmente os psicofisiologistas de formação rigorosamente materialista, para os quais os caracteres psicológicos são diretamente decorrentes das estruturas cerebrais dos indivíduos. Estabeleceu-se que o sistema nervoso é a sede da alma. Portanto, esta, com todas as suas manifestações, não seria senão o resultado das complexas reações físico-químicas operadas no cérebro, em resposta aos estímulos externos e internos captados pelos sentidos ou outros meios e conduzidos àquele órgão através da rede nervosa do organismo todo. As teorias psicológicas baseadas no comportamento, particularmente a psicologia animal, trouxeram grande reforço a tais ideias. Inúmeras observações do comportamento animal dão apoio à hipótese de sua herança genética. Pesquisas rigorosas acerca das características de comportamento dos animais demonstraram que algumas delas eram herdadas geneticamente, não importando nem mesmo a diferença de espécies. Conrad e Lorenz enumeram uma série de comportamentos devidos à herança genética muito típicos e interessantes. Assim, grande número de mamíferos, pássaros e répteis têm o hábito de coçar-se com o membro traseiro passando por cima de um dianteiro. Lorenz, K.Z.,
1958. Outros tipos de comportamento, como o de exibição, meneio de cabeça, incitamento, corte, etc., revelam sua origem hereditária. Um estudo sobre o comportamento dos periquitos feito por William C. Dilger revela que, nos casos de hibridagem, os indivíduos resultantes do cruzamento herdam as duas formas de comportamento dos pais. Por exemplo, o periquito de Fischer costuma transportar no bico uma tira de fibra vegetal de cada vez, para construir o ninho. O periquito caracor de pêssego carrega várias tiras de cada vez, entre as penas. Quando um híbrido começa a construir o ninho, pela primeira vez, age de forma completamente confusa. Somente após 3 anos ele fixa o comportamento de carregar a tira no bico, mas uma vez ou outra ele tenta colocar as tiras entre as penas. Dilger, W.C., 1962. De um modo geral, pode considerar-se que tais caracteres de comportamento representam uma forma de memória ancestral que se fixou definitivamente. A nossa estrutura nervosa deve conduzir-nos a certos padrões, não só de comportamento como de apreensão da realidade e até mesmo da maneira de pensar. Não estariam aí as bases da parapsicologia da forma. Não seriam os arquétipos de Jung, oriundos de sutis estruturas celulares cerebrais transmitidas geneticamente ao longo das gerações. Mas, que seria a memória? Onde e como ela se estabeleceria? Fugiria a memória das experiências vividas, às restrições impostas pela intransmissibilidade dos caracteres adquiridos. Será que as ideias lamarckistas não teriam sua aplicação, excepcionalmente, no caso dos reflexos adquiridos ou da memória das experiências vividas? Esta questão vem sendo cogitada há muito tempo. Filósofos, psicólogos e muitos outros pensadores têm debatido este problema. A possibilidade de uma memória genética capaz de transitar ao longo de uma ou várias gerações, para emergir em forma de recordações do tipo memória extracerebral, simulando lembranças reencarnatórias, tem sido invocada para explicar certos casos paranormais como o de Simone. Quando se encontram crianças que manifestam este tipo de lembranças, uma das primeiras hipóteses explicativas que se propõe é a da memória genética. Para o caso de Simone, tal hipótese parece, à primeira vista, perfeitamente adequada, pois Simone teve um bisavô materno, nascido na cidade de Conegliano Veneto, na Itália, em 19 de março de 1868, e falecida em Araraquara, Brasil, dia 10 de outubro de 1954. Era este o único ancestral italiano de Simone. A bisavó materna de Simone era brasileira, nascida em Araraquara, em 11 de novembro de 1874, mas descendente de portugueses. Faleceu em 9 de agosto de 1968, na mesma cidade de Araraquara. Embora a bisavó de Simone não falasse o italiano e o bisavô houvesse falecido 9 anos antes da paciente haver nascido, não teria ela herdado geneticamente a memória da linguagem e certas experiências do bisavô que era italiano. Estaria aí explicação pelo menos para o fenômeno da xenoglossia. Afinal de contas, 30 palavras não são um cabedal linguístico tão grande assim. Seria a hipótese da memória genética, consistente com alguma experimentação? Podemos responder que, aparentemente, sim. Alguns trabalhos de pesquisa em laboratório, feitos por J. B. Best com planárias, parecem a uma primeira análise, propiciar algum apoio à referida hipótese. Best, J. B. 1963. Para os que preferem o idioma português, indicamos o artigo de James V. McConnell, Aventuras de um Cientista no Mundo do Humorismo. Em ambos há interessante exposição das experiências de transmissão aos seus descendentes, dos reflexos adquiridos pelo plateuminto denominado planária. Não queremos descer aos detalhes técnicos dessas pesquisas com planárias,
mas em síntese foi verificado que o aprendizado de uma pode transmitir-se à sua descendência. Suspeita-se que o responsável pela transmissão da memória seja uma molécula muito grande, o ácido ribonucleico RNA. Algumas experiências reforçam tal hipótese. Eis algumas delas. Foram conduzidas experiências, também com planárias, por William C. Corning, no laboratório de R. John, na Universidade de Rochester. Sabe-se que as planárias, quando convenientemente cortadas em pedaços, regeneram as partes faltantes. Neste caso, se foram previamente treinadas, as planárias resultantes da regeneração dos pedaços também herdam o aprendizado. W. C. Corning treinou algumas planárias, seccionou-as e deixou-as regenerarem-se dentro de uma solução aquosa contendo ribonuclease, uma enzima que destrói o RNA ao tentar o retreinamento dos vermes regenerados. Corning verificou que apenas aquelas planárias que se formaram a partir das cabeças guardaram a memória do treinamento anterior. As planárias originais dos outros pedaços não tinham retido a memória. Mas em procedimentos semelhantes, porém sem a interferência da ribonuclease, mesmo os vermes derivados dos outros pedaços retiveram a memória. Daí se conclui que há indícios de ter sido o RNA a molécula portadora da informação que se transferiu às descendentes oriundas das porções regeneradas. McConnell, Jacobson e Barbara Humphries alimentaram planárias não treinadas, com fragmentos de outras planárias previamente amestradas. O resultado foi que os vermes não previamente ensinados adquiriram em grande parte o condicionamento dos que lhes serviam de alimento. A opinião mais geral dos cientistas a respeito do RNA é de que esta molécula funciona sobretudo como mensageiro e não como exclusivo armazenador de memória. Ele toma parte ativa na síntese de certos compostos complexos implicados na estocagem da memória. McConnell postula que as primeiras planárias amestradas formaram um novo RNA capaz de sintetizar novas proteínas contendo a memória de que determinado estímulo deve provocar uma correspondente resposta. Quando as planárias canibais ingeriram as primeiras que foram treinadas, absorveram também o RNA mensageiro. Este colaborou na síntese das referidas proteínas que produzem a memória do reflexo condicionado adquirido pelas primeiras. Ungar fez experiências semelhantes, empregando ratos. Esses roedores têm preferência pelos locais escuros, onde parecem sentir-se mais seguros. Usando choques elétricos, Ungar condicionou vários ratos a tomarem aversão pelo escuro. Depois preparou um extrato feito com o cérebro desses animais e injetou certa porção no abdômen de ratos não condicionados. Estes passaram a reagir à escuridão, de modos semelhantes aos primeiros. Ungar observou que o reflexo era tanto mais acentuado, quanto maior a dose do extrato injetado. Cremos não ser necessário ir além destas ligeiras referências, para justificar a hipótese em análise, a da memória genética, que poderia explicar de forma natural as recordações de Simone, especialmente o fenômeno da xenoglossia por ela manifestado desde menos de 2 anos de idade. Feito tão longo preâmbulo, vamos analisar o caso de Simone, sob este particular aspecto, o da memória genética. Vamos admitir, de início, a possibilidade de transferência genética da memória adquirida. Postulemos que ocorreu o fenômeno com Simone, a qual herdou do seu bisavô a memória da língua italiana. Embora a palavra seja um reflexo condicionado do segundo sistema de sinalização, lá se acharia ela encravada nas estruturas moleculares do cérebro de Simone, após passar por 3 gerações sucessivas. A informação transportada pelo referido mensageiro, o RNA, passou quase despercebida no avô e na mãe de Simone, para surgir nesta última com a manifestação de xenoglossia. Podemos ajudar um pouco a tese, lembrando que Zenaide, por 2 vezes, manifestou o mesmo fenômeno,
Dramatizou a personalidade de Afonso de Nari e falou correntemente o italiano durante um transe mediúnico. Em outra oportunidade, ela cantarolou uma velha canção italiana alla Zingarella. Ver tabela das recordações, item 8. O estranho desse fenômeno é que Zenaide nunca mais teve a menor manifestação de xenoglossia em seu estado normal de relacionamento verbal, nem expressões ocasionais, nem sotaque, nem nada. Tivemos várias oportunidades de conversar longamente com Zenaide sem notar a mínima